retomando, boa parte das crianças que têm acesso à escola acaba por saber o mínimo necessário, sem interpretar o que se lê. São analfabetos funcionais, resultado de uma escola que não se encontra na alfabetização plena e na idade correta. 53% da população eleitora do nosso país nunca foi à escola. Esse é um sério obstáculo para o desenvolvimento do país. Pelas pesquisas, só 1 em cada 4 brasileiros é efetivamente alfabetizado. Os números, novamente, são gritantes. As causas estão na história. Um governante não esperava as soluções anteriores obterem resultados, e esse governante exclui totalmente essa solução e traz uma nova, mesmo sabendo que em questão educativa os resultados são a longo prazo. Se modificam as leis, até a LDB, Lei de Bases e Diretrizes da Educação, na busca por igualdade na educação. Até agora, com tantas reformas e planos que pudemos vivenciar, nenhuma mudou o quadro brasileiro em relação à atenção à criança. Para sairmos de toda essa politicagem, a educação requer políticas públicas concretas, a longo prazo, que não seja mudada a cada troca de governo ou a cada capricho de membro do Congresso que cria novas leis de ensino sem motivo ou pesquisa do que está propondo, sem ter quaisquer conhecimentos ou experiência no campo educacional. Isso acontece muito no Brasil. Os governantes, os políticos, eles não têm formação em nenhuma área da educação. Eles não são pedagogos, eles não são professores, eles não têm nenhuma licenciatura, eles não trabalharam em escola, eles não trabalharam em universidade, eles são de outra área, eles são eleitos e eles propõem leis que, mesmo sem ter nenhuma experiência com escola, e isso é aceito no Brasil e o professor e a escola precisa cumprir. A meta é clara: batalhar por uma escola de qualidade que transmita bons conhecimentos e êxito na alfabetização, juntamente com a transmissão de valores de cidadania, de ética, de democracia e direitos humanos. Da solidariedade e paz, sendo como objetivo educar as crianças para que se tornem cidadãs que atuem em sua sociedade. A criança deve ser o centro das atenções das políticas públicas. A escola e o professor também. Simplesmente cumprir o que está escrito na Constituição de 88. A criança é prioridade absoluta da nação. Após essa contextualização do nosso cenário atual, eu vou falar de como acontece a alfabetização e como os métodos são vistos hoje. Bom, após a queda do Muro de Berlim, as pessoas achavam que as ideologias totalitárias tivessem chegado ao fim. Esse pensamento dava a esperança de que o mundo teria um futuro mais igualitário. Mas essas ideologias ainda persistem, apresentada nos setores educacionais e nos sindicatos, tentando diminuir a educação como se ela fosse uma briga entre o capitalismo e o marxismo, da direita contra a esquerda, de conservadores versus modernos, do bem contra o mal. É um momento marcado por posicionamentos autoritários. A discussão sobre educação e seus problemas deixa de ser mais objetiva e de concentrar-se no aprendizado da criança através de métodos satisfatórios.
Ai, só um minuto de novo, gente, desculpa. É um momento marcado por posicionamentos autoritários. A discussão sobre a educação e seus problemas não é mais objetiva. Ela devia se concentrar no aprendizado da criança através de métodos satisfatórios. As ideologias separam, trazem intolerância e impedem o diálogo. Democracia significa aceitar a diferença. Não se pode desejar que o outro desapareça por ter um ponto de vista contrário ao seu. O fundamentalismo e ideologias nos levam à desunião. O mundo não é só preto e branco. Os métodos de alfabetização viraram quase como uma proibição, um tabu. O método silábico é do mal. O construtivista é do bem. Os maiores inimigos da educação são a inércia, a politicagem e as ideologias fundamentalistas. O presidente da Cátedra de Pesquisa de Formação para Docentes no Canadá afirma: vimos, por exemplo, o método global de alfabetização ser associado à esquerda progressista e o método silábico à direita tradicional. Ora, aprendemos a ler, exceto no que diz respeito aos conteúdos dos textos, não é um problema de orientação política, e sim uma questão de eficácia de recursos, independentemente de posição ideológica de direita ou de esquerda. Essa citação está no livro Sucesso Acadêmico e Reformas Educativas. Neste mundo que iremos adentrar, como futuros professores, a gente pode olhar, observar que existe uma guerra muito grande entre os métodos. Bom, gente, agora eu vou falar do processo de alfabetização nos dias atuais. Se você ficou até aqui, você é muito forte e muito obrigada. O processo de alfabetização passou por intensas mudanças na última década, começando que se antes o aluno entrava na escola aos 7 anos de idade, já na primeira série, sem ter cursado pré, e seus 2 primeiros anos na escola eram para aprender a ler e escrever por meio da soletração de letras e sílabas com foco na oralidade, a partir da Lei de Bases e de